A meditação, apesar de sua crescente popularidade no Ocidente, ainda é profundamente mal compreendido por grande parte das pessoas que vivem imersas em uma cultura materialista. Para o olhar ocidental, acostumado a buscar resultados imediatos, soluções externas e explicações racionais para tudo, a meditação parece algo estranho, até mesmo inútil. Isso acontece porque o Ocidente foi moldado por séculos de pensamento lógico, científico e analítico, o que o levou a desenvolver uma tendência quase automática de enxergar o mundo a partir da matéria e da ação concreta. Nesse contexto, práticas que envolvem o silêncio interior, a contemplação sem objeto ou a simples observação dos pensamentos são confundidas com passividade, perda de tempo ou, pior ainda, com técnicas de produtividade, como a concentração ou o controle mental. O erro começa quando se tenta entender a meditação da mesma forma como se entende uma equação matemática ou um sistema filosófico, como se fosse uma prática a ser dominada ou compreendida com esforço e raciocínio. Mas a meditação não se encaixa nessas categorias. Ela não é um exercício de pensar melhor, nem um meio para atingir metas externas, e muito menos uma fuga da realidade. Ela é, na verdade, um caminho para a percepção direta da realidade tal como ela é, sem os filtros da mente condicionada. E isso desafia tudo que o Ocidente valoriza: controle, lógica e progresso. O homem moderno vive sob uma avalanche constante de informações, conceitos, teorias, opiniões e estímulos. A cada dia, somos pressionados a aprender mais, dominar novas habilidades, entender ideias complexas e manter-nos atualizados em um mundo que nunca para. Essa corrida frenética pelo saber criou uma cultura onde o valor de uma pessoa está atrelado ao quanto ela conhece, ao quão produtiva ela é e ao quanto consegue absorver do mundo ao seu redor e não ao que ela é no seu íntimo. Mas o paradoxo cruel é que quanto mais esse homem moderno aprende, mais sua mente se torna barulhenta. Ele passa a viver com um excesso de dados, pensamentos sobre o futuro, comparações com os outros e reflexões intermináveis sobre tudo o que precisa entender. Esse estado mental, repleto de ruído e exigência, é profundamente incompatível com o silêncio necessário para a meditação, porque meditar não é adicionar mais conhecimento ao cérebro, é, na verdade, esvaziá-lo. Durante milênios, a meditação foi um segredo bem guardado. Não era ensinada abertamente, não era discutida em público e, muito menos, era algo acessível a todos. Era um conhecimento reservado aos iniciados, aos discípulos que passavam por longos anos de preparação. Mestres como Lao Tse, no silêncio das montanhas chinesas, falava de um caminho que não podia ser nomeado, e só os mais atentos conseguiam captar o que ele não dizia. Siddhartha Gautama, o Buda, se afastou do mundo para encontrar uma verdade que, por muito tempo, só era transmitida de forma oral, de mestre para discípulo, num ciclo fechado e profundo. Patanjali, na Índia antiga, estruturou os ensinamentos do yoga e da meditação em aforismos que exigiam orientação direta para serem compreendidos. Todos eles, e muitos outros, sabiam que esse saber não podia ser jogado ao vento. Era uma joia rara que precisava ser protegida. Mas o tempo passou. Hoje, esse mesmo conhecimento que antes era velado por tradição e mistério está ao alcance de qualquer pessoa. Basta um clique, um vídeo, uma vontade. A sabedoria que antes era reservada a poucos, agora se espalha pelo mundo como uma brisa suave. A meditação deixou de ser um privilégio para se tornar um direito, uma escolha. Ela está nas escolas, nos hospitais, nos lares, está em livros, em aplicativos, em redes sociais. Nunca foi tão fácil encontrar o caminho para dentro de si. Basta querer dar o primeiro passo. Mas há um risco real nessa disseminação ampla da meditação quando ela ocorre sem uma compreensão profunda do que realmente significa e do impacto que pode ter na vida de cada indivíduo. Quando se banaliza o termo, corre-se o perigo de confundi-la com outras práticas superficiais ou meramente estéticas, esvaziando seu verdadeiro propósito.
A meditação pode facilmente se tornar apenas uma palavra bonita, usada em discursos vazios por aqueles que desejam parecer elevados, mas que não mergulham na essência da experiência. E assim, perde-se o poder transformador que ela carrega, o poder de silenciar, de despertar e de conectar o ser humano com sua própria presença. O que não é meditação? Meditação não é concentração. É muito comum que no Ocidente se confunda meditação com práticas como a concentração ou com a própria filosofia. Mas a verdade é que essas três experiências são profundamente distintas, ainda que, à primeira vista, possam parecer semelhantes por lidarem com a mente. A concentração é um exercício de foco. Trata-se de direcionar toda a atenção para um único ponto. Pode ser a respiração, uma vela acesa, uma imagem ou mesmo uma tarefa. O objetivo da concentração é manter a mente firme e estável, evitando dispersões. É uma ferramenta útil, sim, mas ainda se move no terreno do esforço e da dualidade. Existe alguém se concentrando em algo. A concentração é uma habilidade muito útil para situações específicas, como passar em provas ou realizar análises científicas, onde o foco direcionado e o esforço mental são essenciais. No entanto, quando se trata da experiência profunda da vida, a concentração perde sua eficácia, porque a vida pede algo diferente: presença plena, não compreensão racional. A maioria das pessoas tem facilidade em observar o mundo externo, a natureza, o mar, as pessoas ao seu redor, com atenção, mas quase ninguém consegue apenas contemplar a vida como ela é, sem colocar julgamentos, rótulos ou conceitos sobre o que está acontecendo. Essa contemplação pura, sem interferência mental, é o que permite experimentar a realidade em sua essência, algo que a simples concentração não alcança. Hoje em dia, é comum ver o termo atenção plena ou mindfulness sendo usado como sinônimo de meditação, mas apesar de estarem conectados, eles não são a mesma coisa. A atenção plena é uma ferramenta, uma técnica, uma forma específica de direcionar a consciência ao momento presente, sem julgamentos. É como aprender a observar seus pensamentos, emoções e sensações com curiosidade, como quem assiste a nuvens passando no céu. Já a meditação é algo mais amplo. Ela não se limita à observação. É o estado de ser em que não há mais separação entre quem observa e o que é observado. A atenção plena pode ser um caminho para se chegar à meditação, mas não é o destino final. Enquanto o mindfulness pode ser praticado lavando a louça, caminhando ou comendo, a meditação vai além da ação. Ela acontece quando o fazer cessa, e só o ser permanece. Uma é o treino da mente para estar presente. A outra é o mergulho silencioso no agora, onde não há técnica nem esforço, apenas presença. Meditar não é filosofar. A filosofia busca compreender a realidade por meio da análise, do raciocínio e da construção lógica. Ela questiona o mundo, explora significados e cria sistemas de pensamento. A filosofia opera com palavras, conceitos e argumentos. Ela não silencia a mente. Ao contrário, ela a movimenta, instiga, expande. Quem filosofa sem abrir espaço para uma vida mais leve acaba se perdendo em seus próprios pensamentos, enganando-se ao acreditar que a vida é como ela é pensada e não como ela realmente é. Os pensamentos são símbolos, ferramentas que usamos para tentar descrever a realidade, mas eles jamais serão a realidade em si. Quando falamos sobre felicidade, por exemplo, achamos que sabemos o que ela é, mas na verdade, estamos apenas descrevendo um sentimento, não seu verdadeiro sentido profundo. Por isso, filósofos muito inteligentes e excessivamente racionais muitas vezes entram em estados profundos de tristeza, pois percebem que a vida não é como deveria ser segundo suas ideias, mas simplesmente é como é. Filosofar não é sinônimo de viver bem, é apenas tentar interpretar as coisas como elas parecem ser. E essa tentativa pode se transformar em uma prisão mental que afasta da experiência real e simples da vida.
Diferente de se concentrar em algo, filosofar sobre algo, a meditação não exige que se pense melhor, nem foque em nada. Ter domínio da ciência e da filosofia é algo extremamente valioso. Essas áreas expandem nosso conhecimento, abrem portas para entender o mundo, desenvolver tecnologia, criar sistemas de pensamento e questionar o que nos cerca. A ciência nos dá ferramentas para desvendar leis naturais, enquanto a filosofia estimula a reflexão profunda sobre sentido, ética e existência. No entanto, por mais que sejam poderosas, nenhuma delas resolve o problema fundamental da existência. Isso porque a existência não é algo que se possa resolver com teorias ou equações. Ela não é um problema a ser solucionado racionalmente. A existência é uma experiência, algo que se vive, que se sente no corpo, que se percebe no silêncio e na presença do instante. Nenhuma fórmula científica, por mais sofisticada, pode captar a profundidade de simplesmente estar vivo. Nenhum argumento filosófico, por mais brilhante que seja, pode substituir o contato direto com o momento presente. A existência escapa do campo do pensar para habitar o terreno do ser, e é justamente essa experiência viva, além da mente, que a ciência e a filosofia, por mais necessárias que sejam, não conseguem alcançar por completo. A meditação não tem como objetivo resolver problemas ou oferecer soluções. Ela simplesmente nos abre espaço para sentir a vida em sua essência verdadeira, desprovida de ilusões e máscaras. Meditar é simplesmente testemunhar. É estar presente sem esforço, sem buscar algo, sem tentar entender ou mudar o que está acontecendo. Meditar é observar os pensamentos sem se apegar a eles. É perceber o corpo, a respiração, o instante, sem interferir. Enquanto a concentração exige esforço, a filosofia exige intelecto, a meditação exige entrega. Ela começa quando o pensar cessa, quando não há mais tentativa de compreender ou controlar. E é justamente por isso que ela é tão difícil para uma mente ocidental, treinada para fazer sempre alguma coisa. Meditar é o oposto de tudo aquilo que fomos ensinados a valorizar. Não é fazer, é ser. A impossibilidade de conceituar, a ausência de pensamentos. Um dos maiores equívocos que muitas pessoas cometem ao se aproximarem da meditação é acreditar que podem entendê-la através do pensamento. Elas leem livros, assistem palestras, escutam mestres e, com a mente cheia de ideias, tentam compreender o que é meditar, como se fosse mais um conceito filosófico a ser decifrado. Mas a meditação não pode ser alcançada por meio da mente racional, porque ela existe além do pensamento. A mente humana tem uma tendência quase automática de querer nomear, rotular, enquadrar tudo em conceitos. É assim que ela se sente segura, controlando o que parece indefinido. Mas com a meditação, essa abordagem simplesmente falha, porque meditação não é um conceito que possa ser capturado pelas palavras. Ela não pode ser explicada em uma definição precisa, nem reduzida a uma técnica ou a um conjunto de etapas. Toda tentativa de conceituar a meditação a transforma em algo que ela não é. Uma ideia a ser discutida, um método a ser executado, um objetivo a ser alcançado. E a meditação, em sua essência, não é nada disso. Ela não está no campo do intelecto, da explicação ou da compreensão mental. Ela é pura presença. É o instante vivido em plenitude, sem o filtro do pensamento. É a quietude que existe quando não há mais ninguém tentando entender, apenas alguém sendo. Por isso, a meditação não pode ser descrita, apenas vivida. Quando você tenta falar sobre ela, já está fora dela. É como tentar descrever o som do silêncio. Qualquer som que você use já não é mais silêncio. Meditação não é algo que você faz, é algo que você se torna. Ela não se revela a quem a procura com palavras, mas a quem a acolhe com entrega. Ser meditação é deixar cair todas as imagens, os conceitos, as ideias, inclusive a ideia de meditar. É quando não resta mais ninguém observando, nem nada sendo observado, apenas o ser, simples, direto, inteiro. A meditação não tem uma utilidade prática.
A meditação não é algo que se faz para obter um resultado ou para parar alguma coisa. Ela simplesmente é. Não existe uma ação a ser realizada, porque, na verdade, você já é meditação. Ela não tem uma utilidade prática no sentido convencional. Não é uma ferramenta para conquistar algo externo, mas uma manifestação do seu próprio ser, um estado natural de presença e consciência que transcende qualquer finalidade. Muitas pessoas chegam à meditação buscando algo: paz, foco, produtividade, controle emocional ou até mesmo um desempenho melhor em seus trabalhos e relacionamentos. Essa busca por resultados é reflexo direto da lógica ocidental, onde tudo precisa ter uma utilidade prática, um benefício mensurável, um retorno. Mas a meditação verdadeira não segue essa lógica. Ela não é uma ferramenta para te tornar mais eficiente, nem um atalho para o sucesso. Meditação não vai te fazer ganhar mais dinheiro, não vai te dar status, nem te transformar em alguém que a sociedade considera melhor. E é justamente aí que ela se torna tão desafiadora, porque ela não promete nada. Ela não é um meio para um fim, mas um fim em si mesma. Quando você se senta para meditar, não há garantia de que você sairá dali mais calmo, mais produtivo ou mais feliz. O que acontece, na verdade, é algo muito mais profundo. Você começa a se conectar com aquilo que é, por trás de todas as máscaras, conquistas, desejos e histórias que o mundo te ensinou a contar sobre si mesmo. Mas essa conexão não tem utilidade no sentido tradicional. Ela não pode ser vendida, exibida ou usada como moeda social. Meditação não melhora a vida que a sociedade diz que é boa. Ela te mostra que essa vida talvez nunca tenha sido real, que correr atrás de metas, de títulos, de reconhecimento é apenas mais uma camada de ilusão. E ao perceber isso, não é que você se torne alguém melhor. Você simplesmente para de tentar ser alguém e começa pela primeira vez a apenas ser. A meditação não é amor, mas é como o amor. E essa comparação é mais profunda do que parece à primeira vista, porque tanto o amor quanto a meditação não podem ser descritos com precisão, nem dominados por meio de palavras ou conceitos. Você pode estudar o amor, pode ouvir canções sobre ele, pode ler poemas e teorias que tentam explicá-lo, mas nada disso é amar. O amor real acontece quando você está presente, vulnerável, entregue. É uma experiência direta, viva, que escapa ao controle da mente racional. O mesmo vale para a meditação. Você pode falar sobre ela, ouvir mestres descrevê-la, ler livros sagrados ou participar de retiros. Mas isso ainda não é meditar. Meditação só acontece quando você está inteiro no momento, sem tentar alcançar nada, sem buscar entender, apenas sendo. Assim como você não diz, eu vou amar para me tornar uma pessoa melhor, também não diz, vou meditar para ser mais produtivo. Amor e meditação não são meios para algo, são fins em si mesmo. E mais do que isso, são formas de existência. Quando você ama, não há distância entre você e o outro, há união. Quando você medita, não há separação entre você e o presente, há fusão. E nenhuma dessas experiências pode ser ensinada em palavras. Assim como ninguém pode te ensinar a amar, ninguém pode te ensinar a meditar no sentido mais puro. Você só pode ser, só pode permitir, só pode se abrir ao momento, sem defesa, sem esforço, sem expectativa. E então, o amor acontece, a meditação acontece. E o mais belo é que, mesmo não sendo a mesma coisa, ambas se tocam no invisível. São experiências que só fazem sentido quando vividas. Osho disse, você não pode praticar a meditação. Você só pode estar em meditação. É como o amor. Você não o faz. Você se entrega a ele. O mais difícil da meditação é sentar-se em quietude e não buscar nada. Fomos ensinados desde cedo que estar parado é perder tempo, que não pensar é ignorância, que não produzir é fracassar. O homem moderno se tornou um colecionador de ideias, mas perdeu a capacidade de apenas ser. E é justamente essa perda que torna o silêncio tão assustador e, ao mesmo tempo, tão essencial. Porque no silêncio não há conquistas, não há performance, há apenas presença. E presença
para o homem treinado a acumular, é o mais difícil de todos os estados. Assistir a um vídeo sobre meditação, ouvir um mestre falar ou consumir conteúdos explicativos pode até ser interessante, pode despertar uma curiosidade ou trazer uma sensação de entendimento, mas no fundo, tudo isso é inútil se você não se sentar, se não silenciar, se não mergulhar em si mesmo. Porque a única forma real de compreender a meditação é meditando. Nenhuma quantidade de informação, por mais profunda ou bem elaborada que seja, poderá substituir a experiência direta do silêncio. É como assistir a um documentário sobre o oceano sem nunca ter mergulhado. Você pode aprender os nomes dos peixes, os tipos de correntezas, os fenômenos das marés, mas jamais saberá o que é sentir a imensidão das águas tocando sua pele, envolvendo todo o seu corpo. Com a meditação, é a mesma coisa. Outro grande mito, cultivado desde os tempos antigos, é que a meditação é uma prática rígida, cercada por rituais, posturas exatas e tradições milenares. Sentar-se com as pernas cruzadas, normalmente em posição de lótus, manter a coluna ereta, posicionar as mãos em mudras específicos. A verdade que muitos mestres silenciosos ensinaram sem dizer uma palavra é simples. Não existe uma posição certa ou errada para meditar. Não importa se você está deitado, caminhando, sentado numa cadeira ou observando o céu através de uma janela. O que realmente importa não é a forma que o seu corpo assume, nem a tradição que você segue, mas o estado de presença que você cultiva. Meditar é como buscar um silêncio interior em meio ao ruído do mundo, e esse silêncio pode ser encontrado tanto no templo quanto no metrô, tanto no alto de uma montanha quanto dentro do seu quarto desarrumado. A meditação não exige estética, mas sim intenção. A forma exterior é apenas o veículo. O que conta é o destino, o encontro consigo mesmo. O silêncio verdadeiro não nasce da ausência de ruídos ao redor, mas da quietude que você cultiva dentro da sua própria mente. O mundo pode estar em caos, a cidade pode gritar, as pessoas podem falar sem parar, e ainda assim, dentro de você, pode haver um espaço sereno, intocado, como um lago que não se abala com o vento. É aí que está o segredo. O que silencia não é o mundo exterior, é você. É a sua mente que para de correr atrás de pensamentos, julgamentos, memórias e expectativas. E quanto mais você tenta prender a experiência em uma forma fixa, em um conceito, mais ela escapa, porque tudo que é rotulado perde sua essência. Quando você define o que é meditação, o que é paz, o que é consciência, você corre o risco de enxergar apenas o rótulo, e não o que realmente é. Aquilo que é puro, vivo, real. A forma, por mais bela que pareça, é apenas um mapa. E quem se prende ao mapa pode esquecer de olhar o caminho diante de si. A experiência não é o que dizem que é, e nem o que você acha que é. É o que é, e só pode ser percebida quando você solta tudo. Enquanto você apenas assiste, reflete ou consome conteúdo sobre meditação, está do lado de fora, está ainda na superfície, dentro da mente. Meditação acontece quando você abandona tudo isso, quando você para, se cala e simplesmente é. Não há atalhos, não há substitutos, não há segredos escondidos em palavras. O que há é presença. E essa presença só pode ser encontrada quando você deixa de buscar por ela intelectualmente. Você só vai compreender o que é meditação no instante em que deixar de tentar compreendê-la. Porque a verdadeira meditação não acontece com alguém que medita, mas com aquele que se torna o próprio estado de meditação. Uma presença viva, silenciosa, sem esforço. Isso não nasce de métodos, nem de técnicas, nem de tentativas de alcançar algo. Nasce quando você se entrega completamente ao agora, sem querer entender, sem esperar sentir algo específico, sem buscar nenhum tipo de resultado, apenas sendo, plenamente. Quando você mergulhar na meditação com alegria, não como alguém que quer superar algo, mostrar algo, mas apenas ser, ela ocorrerá. Por isso é mais comum ela ocorrer com quem não está preso em regras. Padres, monges, santos, são só títulos que não dizem nada sobre a essência humana.
Todos esses nomes fazem parte do ego, de uma persona que inventam, que julgam ser superiores. Mas a meditação não é para seres superiores. A alegria, as experiências autênticas de vida, a essência humana, fazem parte do comum, da natureza. Não há nada de extraordinário. Encare a meditação mais como uma dança, em que o que importa é dançar. O fim é a própria dança, a alegria de poder ser quem você é, sem rótulos externos. Não veja a meditação como um ritual rígido, preso a alguma tradição milenar. Assim como uma dança descontraída, ela pode acontecer em qualquer lugar, até mesmo em um templo. Mas o templo pode ser apenas um espaço que você escolheu, ou pode ser o mundo inteiro. Tornando-se um dançarino, tornando-se um meditador, sendo a própria meditação, o lugar deixa de importar. O que importa é que você participa da vida de forma presente, silenciosamente, por inteiro. E quando esse momento chega, algo profundo acontece. A busca cessa, as perguntas desaparecem, e não porque foram respondidas, mas porque simplesmente já não fazem mais sentido. Você não precisa mais questionar, nem duvidar, porque as dúvidas se dissolvem na quietude do ser. Não há mais ninguém dentro tentando controlar ou interpretar. Só há presença, só há o agora. E nesse agora absoluto, você percebe que a meditação nunca esteve fora de você. Ela sempre foi aquilo que você é, quando para de tentar ser qualquer outra coisa.